Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos dando início ao nosso estudo bíblico dessa quinta-feira. Pela graça do nosso Deus, nós vamos estudar nessa noite 9 marcas de uma igreja saudável. Eu quero convidar você a estar conosco nessa noite para nós podermos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Já está aqui o nosso amado e querido presbítero Adenilson, que sempre nos ajuda, né, Adenilson? Glória a Deus. Vamos então dar início ao nosso estudo nessa noite, 9 marcas de uma igreja saudável. Vamos orar para nós darmos início ao nosso estudo em nome de Jesus. Santo e bendito Deus, exaltamos teu santo nome nessa noite, ó Pai, pela grande oportunidade de estarmos aqui nesse momento para podermos estudar a tua palavra, para podermos aprender, ó Deus, mais do Evangelho, das Escrituras, e assim, ó Deus, fundamentar mais a nossa fé, alicerçar, ó Deus, a nossa fé, para que possamos estar preparados para todo questionamento, para todo levante contra a nossa crença, contra a nossa posição, Por isso, te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ter acesso livre aos nossos corações, que o Senhor possa tirar toda a barreira, ó Deus, que seja empecilho, ó Deus, para o entendimento da tua palavra. Pedimos, ó Deus, também tua bênção sobre os irmãos que estarão nos ajudando, se aproximando, para aprender, ó Deus, junto conosco, da tua santa palavra. Nos ajuda, nos auxilia. Derrama tua bênção sobre cada um de nós, ó Pai. Pedimos tua bênção, tua misericórdia, tua graça sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Nós somos a Igreja Presbiteriana do Diamante. E aqui nós estamos para poder estudar um pouco da palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje 9 marcas de uma igreja saudável. Então, até queria trazer para os irmãos aqui, mostrar para os irmãos que esse estudo está sendo tirado deste livro aqui, 9 marcas de uma igreja saudável. Os irmãos que tiverem esse livro aqui já sabem, da importância da leitura desse livro, que mostra algumas características de uma igreja que se aproxima daquilo que nós chamamos uma igreja que segue a palavra de Deus, que obedece aos preceitos bíblicos. Foi escrito pelo pastor Mark Dever, lá dos Estados Unidos. É um homem muito estudado, ele é um batista, mas é reformado, é um batista calvinista. E ele, nesse livro, sem pretensão nenhuma, ele não quer dizer que só existe 9 características, marcas de uma igreja saudável. Existe até mais. Mas ele resolveu classificar ou trazer apenas 9 pontos para que a gente pudesse se nortear em cima dessas marcas. Claro que em cima das 9 marcas que ele traz, a sua classificação é até muito importante, porque ele começa de forma a nos conduzir aquilo que é mais interessante, é mais necessário, vamos dizer assim, para realmente ter uma igreja saudável. Então, as 9 marcas que ele traz nesse livro primeira marca, a pregação expositiva. Segunda marca, a teologia bíblica. Marcas de uma igreja saudável. Primeiro, exposição da palavra de Deus por meio da pregação expositiva. Segunda, teologia bíblica. Terceira marca, o evangelho. Quarta marca, o entendimento bíblico de conversão. Quinto, o entendimento bíblico de evangelização. Sexta marca, o entendimento bíblico de membresia da igreja. Sétima marca, disciplina bíblica na igreja. Oitava marca, interesse pelo discipulado e crescimento. E nona marca, liderança bíblica na igreja. Então nós vemos aqui as 9 marcas que fazem parte desse livro aqui, do pastor Mark Dever, que eu quero trazer para os irmãos, como é importante a gente poder entender quais são as bases que norteiam uma igreja saudável.
E por que é importante nós discutirmos isso, meus irmãos? Porque nesses últimos dias, nós estamos vendo a igreja caminhar para uma direção. E quando eu digo a igreja caminhar para uma direção, eu digo o povo, as pessoas da igreja, os denominados crentes. Eles estão caminhando para uma direção que aponta para uma verdade, para um contexto, né, um sentido da igreja. E todos estão caminhando para a ideia de mega igrejas, grandes igrejas, igrejas lotadas, igrejas cheias. E essa ideia de igrejas cheias, igrejas lotadas, igrejas, né, abarrotadas de pessoas, é que tem se tornado a marca de igreja saudável. Então, coitado do pastor que na sua igreja, né, tem pouca gente. Quando é visto dessa forma, o pastor então denominado um pastor que não tem a bênção de Deus, é um pastor que então, talvez não tenha o chamado de Deus. Então, a direção que as pessoas estão tomando nas igrejas é o seguinte: igreja boa é igreja lotada, é igreja cheia. Igreja que tem a bênção de Deus é igreja cheia, é igreja lotada. Então, por que nós precisamos entender sobre quais são as marcas da igreja saudável? Porque igreja cheia, igreja lotada, não é marca de uma igreja saudável. Igrejas cheias e lotadas nós sempre tivemos na história. Nós sempre tivemos o que nós chamamos de grandes movimentos. E que muitos deles que encheram igrejas não tinham essas marcas que nós vamos trazer aqui para os irmãos. Algumas das igrejas muito grandes que nós temos nos dias de hoje, as mega churches, por exemplo, não têm a palavra de Deus como base de regra e fé. Muitas das igrejas que são chamadas de mega igrejas nos Estados Unidos são verdadeiros circos, né? São lugares em que a palavra de Deus é a última coisa a ser usada lá. Então, é uma igreja saudável, a igreja que não usa a palavra de Deus? A igreja que não se importa com a pregação expositiva é uma igreja saudável? Claro que nós temos pregação temática, né? Pregação tópica, e nós não estamos aqui para denegrir esses outros dois modelos de pregação, mas para afirmar a pregação expositiva como sendo o melhor modelo de pregação que existe para uma igreja saudável. E por que eu estou falando isso? Porque o modelo de pregação expositiva é o melhor modelo para a saúde da igreja. Mas, na maioria das vezes, a mensagem expositiva está nas igrejas históricas, nas igrejas tradicionais, que são as igrejas presbiterianas, né, as igrejas reformadas. Por quê? Porque a mensagem expositiva, quem foi o pai das mensagens expositivas, quem trouxe a mensagem expositiva como sendo uma base melhor para a mensagem, foi João Calvino. Então, nós, como igreja presbiteriana, como reformados, calvinistas, nós abraçamos o método de Calvino e dizendo o seguinte, irmãos, não porque Calvino inventou a roda, mas Calvino está seguindo a tradição bíblica. Aí você vai dizer assim, mas a mensagem expositiva já estava na Bíblia? Vem da Bíblia? Sim, senhor. Sim, senhor. A mensagem expositiva está vindo da Bíblia. E eis aí, meus irmãos, a razão por que nós devemos nos orgulhar de que nós temos igrejas que pregam expositivamente e pastores que pregam expositivamente, como temos na igreja presbiteriana. Você pode falar assim, o pastor Hernandes prega expositivamente? Sim. Pastor Augusto Nicodemos prega expositivamente? Sim. Na sua maioria, os pastores presbiterianos pregam expositivamente? Sim. Na sua maioria, pregam expositivamente. E quando pregam textos tópicos, eu acredito que pregam com todo cuidado, sem colocar no texto aquilo que eles querem que o texto fale. Porque, na verdade, não é o pregador que fala com o texto, é o texto que fala com o pregador. Não é a minha ideia que vai para o texto, é a ideia do texto que vem para o pregador. Mas, continuando, meus irmãos, nós temos que entender que a igreja presbiteriana, igrejas batistas reformadas calvinistas, algumas igrejas anglicanas calvinistas, algumas igrejas luteranas calvinistas, elas vão pregar no método expositivo porque segue Calvino.
Aí Calvino que tirou da cabeça dele? Não, está na Bíblia. Se você pegar a Bíblia, se você pegar o texto de Neemias, capítulo 8, versículo 8, olha só que interessante. Neemias está lendo a lei para o povo, e Neemias não só lê a lei para o povo, mas no capítulo 8 de Neemias, verso 8, diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que se entendesse o que liam. O que Neemias estava fazendo? Lendo a lei e explicando para o povo. O que é isso? A regra para uma mensagem expositiva. Qual é a regra para a mensagem expositiva, para se pregar expositivamente? A regra é ler o texto. Primeira regra. Segunda regra, estudar o texto. Terceira regra, explicar e aplicar o texto. Primeira regra da pregação expositiva, ler o texto. Então, eu como pregador, eu preciso ler o texto, reler o texto, ler o texto, reler o texto, ler o texto várias vezes. Um versículo deve ser lido várias vezes. Depois, ele deve ser estudado. Não é por acaso, meus irmãos, que atrás de mim aqui, vocês estão vendo esse monte de livro aqui. Não é para enfeitar, não. Não é para enfeitar minhas costas, não, irmãos. É para os irmãos verem o tanto que um pastor, no caso nosso presbiteriano, precisa ter cuidado e zelo com o que ele vai falar para a igreja. Para os irmãos entenderem que o que nós falamos não é da nossa cabeça, não. Tem atrás de mim aqui livros de exegese, de hermenêutica, comentários bíblicos. Muitos desses livros são ferramentas para poder se retirar do texto a intenção do texto. E é isso que eu gostaria que os irmãos entendessem. A saúde da igreja está na pregação expositiva. Por quê? Porque o pregador ele vai tirar o sentido do texto. O que é que Deus quer falar naquele texto. E não eu vou pôr naquele texto o que eu quero que ele fale. Entenda isso. E existem muitos contextos de várias igrejas aí em que o pregador coloca no texto aquilo que ele quer que o texto fale. Certo? É por isso que nós devemos ter cuidado com certos pregadores, muitos que não vão na Bíblia. Sabe, esses pregadores, os mais famosos fazem isso. Eles não leem a Bíblia, eles não voltam na Bíblia, eles não compartilham o texto bíblico com o auditório e explicam. Não, eles pegam apenas um versículo e a partir daquele versículo ali eles saem contando história, vão contando piada, vão fazendo das suas apresentações ali e as pessoas saem dali sem receber o alimento. E aqui está o detalhe, meus irmãos. Aqui está o detalhe. Nossa alma não se alimenta de piada. Nossa alma não se alimenta de contos ilusórios, fantasiosos. Nossa alma não se alimenta de má interpretação de um texto bíblico. Nossa alma se alimenta da palavra de Deus fiel sendo pregada. Por isso que pregação expositiva significa saúde para a igreja. Talvez num primeiro momento, quando você vê um pregador pregando expositivamente, talvez uma mensagem mais séria, mais centrada, você pense assim, que pregador chato, que mensagem chata. Mas essa mensagem está te alimentando, sua alma está recebendo, sua carne está lutando contra, porque a carne luta contra o espírito, mas sua alma, você lá na frente, no futuro, vai agradecer por você ter ouvido aquela mensagem daquele pregador, da forma que ele pregou, porque ele pregou uma mensagem que ele tirou do texto, o sentido do texto, que é diferente de muito do que está acontecendo nos nossos dias. Igrejas abarrotadas, o cristianismo no Brasil crescendo, mas ao mesmo tempo raso, fraco, crentes cada vez mais mundanos, com a fé abalada por qualquer coisa. Por quê? Porque a mensagem não é o centro do culto. A pregação não é levada a sério. E muitos estão gostando disso. Infelizmente,
A realidade é essa. A multidão de pessoas que estão atrás de pastores coach, pastores contadores de piada, gente que leva a palavra de Deus na brincadeira, é a maioria. Ou são a maioria. Corrigindo aqui, meus irmãos. Então, o que eu quero trazer para os irmãos que o Mark Dever está trazendo aqui é que a pregação expositiva é uma marca das igrejas históricas, da igreja reformada. Não só presbiteriana, mas batista, anglicana, luterana, ou algum outro movimento reformado livre aí que faz parte, que abraça alguma doutrina reformada. E por que isso acontece? Porque Calvino trouxe de volta aquilo que a Bíblia já ensinava. Se você pegar o último capítulo de Lucas, do Evangelho de Lucas, você vai ver Jesus fazendo algo interessante para os discípulos. Capítulo 24 de Lucas, você vai ver Jesus trazendo alguns ensinos para os discípulos. Ele diz assim, verso 44. A seguir Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender o quê? As Escrituras. O que que Jesus está fazendo aqui? Jesus está explicando o texto do Antigo Testamento para os discípulos, depois da sua ressurreição. Jesus ressuscita, fica 40 dias com os discípulos, e antes de ir para a eternidade definitivamente, para se preparar para a segunda volta, ele explica as Escrituras para os discípulos, que até aquele momento para eles ainda era obscuro. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para você. Um pregador, ele precisa estudar, viu? Ele precisa estudar, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Se você adoece, e aí você precisa ir no hospital. Aí, de repente, chega no hospital e doente, a enfermeira fala assim: olha, meu querido, está aqui para atender você João Borracheiro. Ele é um borracheiro, ele não entende nada de medicina, mas ele está aqui no hospital para atender a senhora. Pode ir lá. Ali a porta número 10 está ali o João Borracheiro. Você iria? Você iria fazer uma consulta com um borracheiro? Não menosprezando os borracheiros, é apenas um exemplo, irmãos. É apenas um exemplo. Borracheiro, qualquer profissão, é uma bênção do Senhor. Eu estou dando um exemplo. Você não vai para o hospital atrás de um médico, e esse médico não tem um diploma? E esse médico não estudou no mínimo 10 anos para poder exercer a profissão? Fora, ainda existe um conselho de medicina que fica de olho nele. Porque ele recebe uma carteirinha do conselho de medicina, o conselho de medicina fica vigiando o que ele faz. Por quê? Porque ele precisa prestar contas. Aí, meus irmãos, para ir para a igreja, para servir ao Senhor, o pastor pode estar de qualquer jeito. O pastor não precisa estudar, o pastor não precisa saber nada, ele só precisa estar ali na frente, ler a Bíblia e saber falar. Meus irmãos, isso faz parte da cultura brasileira, isso faz parte da nossa cultura. É diferente de muitos países aí, Estados Unidos, Canadá, Europa. Quando, meus irmãos, começa a formação teológica, lá vamos dizer, no século V, VI, quando começa a aparecer o que nós chamamos de teólogos, esses homens, meus irmãos, eram homens respeitadíssimos, estudados. Veja a história de Tomás de Aquino no século XII, chamado de o Touro. Ele era um teólogo. Agostinho, teólogo. Pelágio, apesar de tudo, teólogo. Os pais da igreja patrística, onde se levantam homens filósofos formados em filosofia e viram crentes e se tornam teólogos. Eram pessoas estudadas, pessoas preparadas.
Eu não estou dizendo, meus irmãos, que só porque o pastor estudou, que Deus também não vai usar, né, alguém ali, leigo. Que Deus usa, com certeza o Senhor usa, dependendo do contexto. Mas qual que é o principal? Qual que é o certo? O certo é o pastor ser estudado. Então, quando João Calvino traz a ideia de pregação expositiva, ele está trazendo isso da Bíblia. E Calvino era um homem também estudado, era um homem preparado. Calvino, a ideia de Calvino, com a pregação expositiva, era que toda a palavra de Deus fosse explicada à igreja. Claro, meus irmãos, que é impossível se pregar expositivamente de Gênesis a Apocalipse. Se um pastor quiser fazer isso, a não ser que ele fique uns 40, 50 anos na igreja. A pregar a Bíblia toda expositiva vai demorar demais. Eu nem sei se 50 anos é o tempo necessário, estou supondo aqui. Mas a ideia de Calvino é que toda a pregação seja explicada para a igreja, para que os irmãos entendam o que eles estão ouvindo, o que está sendo pregado, e qual a razão, qual a finalidade daquela mensagem, no que aquilo vai me atender, no que é útil aquela mensagem para a minha vida. É uma forma de alimentar saudavelmente as ovelhas. Por isso essa ideia de Calvino pregar expositivamente. Conta a história que Calvino pregou em Provérbios, se eu não me engano, 5 anos, só no livro de Provérbios. 5 anos, só no livro de Provérbios. Temos outros pregadores, como Charles Spurgeon também, que pregava expositivamente e ficava no mesmo versículo meses, pregando o mesmo versículo de tanta mensagem ou de tanta coisa profunda que tinha no texto. Então, a ideia aqui, meus queridos, é que nós precisamos valorizar e entender a importância da mensagem expositiva. Quer ver um outro exemplo aqui da importância da mensagem expositiva? Atos capítulo 8, do verso 30 ao 31. Olha o que aqui diz. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ou entendes o que lê? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar junto a ele. Veja o eunuco lendo Isaías sem compreender. Não é assim que muitas vezes nos pegamos, meus irmãos, com textos difíceis da palavra de Deus que nós não compreendemos. Ou muitas vezes, coisas que estão escritas ali na Bíblia que nós não sabemos nem pronunciar. Tem palavras ali que é difícil de pronunciar. Como entender? É a mesma coisa de você ir no médico e dizer: doutor, estou sentindo isso. Isso é o quê? Por ele ser estudado, por o médico ter estudado, ele vai dizer o que é. Qual é o sintoma, o que é que você está sentindo, né? O que está acontecendo com você. A mesma coisa é a ideia de que a pregação expositiva, ela vai te explicar o que é que está contido naquele texto. É o que a gente conhece muito, tem um texto, se eu não me engano, João 5,39, deixa eu abrir aqui, que diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Meus irmãos, o que eu conheço de gente que pega esse versículo aqui e diz que é para ela ir examinar as Escrituras, ela lê esse texto dizendo assim: a Bíblia está mandando eu ir examinar as Escrituras. Então, quando você vê isso, o que acontece? A pessoa que entende ou lê dessa forma, ela está absorvendo o que aparentemente o texto está dizendo. Mas quando você estuda, quando você compreende um pouco de exegese,
e você é como Filipe, que vê o eunuco lendo o texto, e aí Filipe pergunta assim, você está entendendo o que está sendo dito nesse texto? E o eunuco diz, não, preciso que me explique. É a mesma coisa aqui nesse texto de João 5,39. O texto não está mandando você examinar a Bíblia. O texto aqui de João 5,39 está dizendo examinar as Escrituras. Ele não está mandando nenhum de nós examinar as Escrituras, não. Jesus está falando para os escribas, dizendo, vocês escribas, examinam as Escrituras, creem ter nela a vida eterna, porque vocês são estudados da Escritura. Vocês deveriam ver nessa Escritura que elas falam de mim. Jesus não está mandando nós examinar as Escrituras. Jesus está afirmando que os escribas examinam as Escrituras, são estudados, sabem tudo que está por trás da lei, mas não enxergam Jesus como o Messias enviado. Agora você está sabendo o que significa esse texto, né? Está vendo que diferença? Quantos de nós não lemos esse texto aqui, dizendo, examinai as Escrituras, e lá vai a gente examinar as Escrituras? Esse texto não é para nós, meus irmãos. A conjugação verbal aqui está voltada para o contexto. Examinai está dizendo, vocês escribas, examinai as Escrituras, e sabe que nela tem a vida eterna, são elas que testificam de mim, mas vocês não enxergam isso. Aonde nós vamos aprender, meus irmãos, a compreender corretamente a mensagem da Bíblia? Na pregação expositiva. Então, a mensagem específica da palavra de Deus para a sua igreja, ela não deve vir do pastor. Não deve sair da cabeça do pastor. Para os irmãos entenderem, o tema de uma mensagem, ela não pode sair da cabeça do pastor, ela tem que sair do texto. A mensagem expositiva, se você olhar o texto, que nós chamamos de perícope, perícope é o quê? São as delimitações corretas para se pregar um texto bíblico. Até nisso nós precisamos entender, meus irmãos. Quando um pastor vai pregar, a Bíblia, ela tem a delimitação correta. Existe começo e fim num texto bíblico. Nós precisamos aprender até isso. Senão nós vamos pegar partes de um texto bíblico que não fazem mais parte daquele contexto. Certo? Então como é que nós fazemos isso? Nós aprendemos a delimitar o texto por aquilo que nós chamamos de perícope. E na perícope existe a mensagem que está intrínseca ali, que Deus quer falar. Existe uma mensagem ali que Deus quer falar. E o texto tem que ser tirado dele o tema. Do texto tem que ser tirado o tema da mensagem. Do texto tem que ser tirado as aplicações, ou as verdades do texto devem ser retiradas da mensagem, do texto. Eu não posso colocar nenhum pressuposto da minha cabeça. Eu não posso inventar nada e colocar no texto. Eu tenho que retirar do texto. Eu preciso entender que há no texto uma verdade, eu preciso tirar essa verdade do texto. Como é que eu vou fazer isso? Com as ferramentas que nós temos nas mãos, que é a exegese e a hermenêutica, e também o conhecimento das línguas da época, grego e hebraico, que isso aqui é outro detalhe. O pastor precisa conhecer grego, o pastor precisa conhecer hebraico. Meus irmãos. Precisa. O texto do Antigo Testamento está em hebraico. E o texto do Novo Testamento está em grego, foi escrito em grego, o original foi escrito em grego. Então o pastor precisa entender o grego e entender o hebraico. Por quê? Porque no original existem ideias, sentidos, que só poderão ser entendidos nos originais, nos textos originais. E no grego existe também sentido, existe ensinos que só podem ser entendidos indo no texto original, ou seja, na língua original. Então,
A pregação expositiva faz com que o pregador vá estudar. E aí, meus irmãos, até falando que o pastor Hernandes já falou uma vez, muitos pregadores não gostam de estudar. Não gostam. Não gostam. Tem casos, meus queridos, há casos, já ouvi falar, de gente que pegou a mensagem toda de um pastor na internet, toda, os tópicos, o jeito que ele falou, copiou tudo e foi pregar em outra igreja. Depois esse pastor que pregou a mensagem, viu o pastor pregando a mensagem dele e disse, olha, essa mensagem é minha. E viu que o pastor que pregou a mensagem e colocou a mensagem como sendo dele, na verdade era a mensagem de um outro pastor, que mais tarde o pastor original que pregou a mensagem viu a mensagem dele sendo pregada na boca de uma outra pessoa. O que é isso? Olha, do tanto de mensagem que existe na internet, do tanto de pregadores que já pregaram coisas na internet, o que é mais fácil? Estudar ou você pregar o que já está pronto ali e jogar na igreja? E lançar na igreja? Se é uma igreja simples, das pessoas simples, elas não vão nem notar que o pastor não estudou, que o pastor não se preparou. Mas igrejas com pessoas mais experientes, com bereianos, né? Bereianos que vão consultar ali o que o pastor pregou, meus irmãos, vão pegar o pastor, como diz aí fora, com a boca na botija. É por isso, meus irmãos, que é importante nós entendermos que a pregação expositiva, ela vai forçar o pastor a estudar. Não tem como expositivamente o pastor inventar moda no texto. Quer dizer, tem, mas ele vai ferir o texto. Ele vai ferir a palavra, ele vai criar um outro sentido para o texto. E isso é pecado. Isso é pecado. Isso ofende a santidade do Senhor. Porque você está mexendo com a palavra dele. E a palavra do Senhor, meus irmãos, é escudo. É escudo. O Senhor colocou a sua palavra acima dele. Está escrito na Bíblia. Então, uma das características da pregação expositiva é você retirar a verdade que está intrínseca no texto. E com o tempo de você pregando mensagem expositiva, com o tempo a igreja, ou a mentalidade da igreja, vai se acostumando e sendo norteada e conduzida à centralidade das Escrituras, que é um dos benefícios da pregação expositiva. Quando você prega expositivamente, com o tempo, a igreja ela começa a ir para a Bíblia. Exemplo, uma igreja que o pastor prega expositivamente, os irmãos ficam com a Bíblia aberta. É só você olhar para a igreja. Se os irmãos permanecerem com a Bíblia aberta, é uma igreja que o pastor prega expositivamente. Por quê, meus irmãos? Porque o pastor vai, toda hora ele volta no texto. Meus irmãos, leia aí. Veja o que está escrito. Olha só o que significa. Veja esse versículo, né? É como diz a irmã Kelly aqui, né? Está dizendo, existe o Dr. Google e agora o pastor. Pastor Google. E é verdade. As pessoas querem o mais fácil, né, meus irmãos? Né, minha irmã Kelly? O que é mais fácil, o que está mastigado, né? O que é mais tranquilo, né? Ninguém quer estudar. Como diz aqui o Lucas, né? Ele está dizendo aqui, eu já tenho o sermão, só falta a palavra. Não é, meu irmão? Infelizmente, tem muitos, né, companheiros de ministério que pensam assim. Mas graças a Deus não são todos. Graças a Deus, e na denominação presbiteriana, eu creio que nenhum pastor tem essa postura. Eu acredito que a maioria prega expositivamente. Mas como eu estava falando, a vantagem da mensagem expositiva é que você vai conduzir a igreja a abraçar a palavra e acostumar com a palavra de Deus, né? Então, vai fazer o quê? Vai trazer a ideia de que o pregador, ele não é chamado para agradar a audiência. Ele não é chamado para pregar coisas porque a audiência está necessitando de ouvir aquilo. Quando você prega mensagens tópicas,
você pode muitas vezes fazer o termômetro da igreja e pensar, vou pregar sobre isso, porque a igreja está precisando ouvir sobre isso. Claro que existem momentos e situações que nós podemos fazer isso. Por exemplo, comemoração de missões. Nós podemos pegar um texto para pregar para missões. Mês da família. Pegar textos para pregar em cima desse tema da família. Não estou generalizando, não. Estou dizendo de gente que escolhe textos segundo o contexto da igreja para poder usar em certas situações na igreja. Isso é errado. Isso é muito errado. Por quê? Porque você quer fazer com que a audiência se agrade da sua mensagem. Ou você quer agradar a audiência com a mensagem que você está pregando. E quando você prega expositivo, não tem como você fazer isso. Porque você vai ter que retirar o que está no texto, pregar para o auditório, eles gostando ou não. Porque ali é a mensagem de Deus. E como diz João Calvino, o pregador no púlpito é a boca de Deus falando para a igreja. Calvino fala isso por causa da mensagem expositiva. Calvino não falou isso aleatoriamente, sem saber por que estava falando. Calvino fala isso porque quando a mensagem é expositiva, é a voz de Deus sendo retirada do texto bíblico e aplicada à igreja. Num primeiro momento, parece chato, parece uma mensagem incômoda, parece uma correção, mas na verdade, meu irmão, está alimentando sua alma de uma forma que você não acredita. Está alimentando você, está fortalecendo você, está abençoando você. Você não acredita. Por isso, nós temos alguns textos aqui que 1 Coríntios diz assim, ó. 1 Coríntios 11, 29 e 30. Os irmãos conhecem 1 Coríntios 11, falando sobre a ceia. Sobre a Santa Ceia. E o que estava acontecendo? Alguns irmãos estavam tomando a ceia sem entender qual a finalidade. O que estava acontecendo? Falta de explicação, falta de entendimento sobre qual a finalidade da ceia. O que eles estavam fazendo então? Tomando a ceia de qualquer jeito. O que Paulo escreve? Olha o que Paulo escreve para aqueles que têm pouco entendimento sobre as Escrituras. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, que é o corpo. Aqui é a Santa Ceia. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Veja o que é que o texto está dizendo aqui. Usar a palavra de Deus sem entender, você vai caminhar e ficar fraco. Você vai acabar se tornando um crente apático. Porque Bíblia sem entendimento não traz fortalecimento para você. É como se você estivesse precisando comer uma feijoada, mas todo domingo você está recebendo ali aquele alimento fraco, né? Aquela aguinha com batata, né? Água de chuchu. E o que acontece? Você fica fraco, você fica apático. Que é a situação que nós temos visto em muitos contextos, né? Temos visto em muitos contextos. Então, o pregador, ele não foi chamado para agradar a audiência, mas ele foi chamado para extrair do texto aquilo que é fundamental para a igreja. Para mostrar através da pregação, ou qual a finalidade também da pregação expositiva? Mostrar através da pregação como a igreja pode se defender das acusações do pecado diante do trono de Deus. Se o texto não é explicado, se a igreja não recebe o alimento correto, há um sentimento de culpa, há um sentimento de incerteza na igreja. Por quê? Porque eles não compreendem certos textos, não compreendem certos ensinos da palavra, e aí caminham cheios de questionamentos, de perguntas, que é o que a gente vê muito, meus irmãos, quando na igreja a mensagem ela não tem um teor de ensino levado a sério. São muitas pessoas que eu conheço que duvidam da sua salvação. São muitas pessoas que questionam muito em relação à sua santidade. Pessoas crentes, antigas, de igreja aí, que caminham há muito tempo na presença do Senhor, que não têm certeza da sua salvação.
que tem o sentimento de culpa em relação ao pecado, em relação à obra de Cristo. Por quê? Falta de ensino. Se a mensagem não ensina, há um sentimento de culpa, certo? Toda vez que a pessoa cai em algum momento de fraqueza, isso para a pessoa é o fim do mundo. Mas quando você é ensinado sobre a palavra de Deus, primeiro que você vai fugir do pecado, que a palavra vai te conduzir a fugir cada vez mais do pecado. E outra vai te dar uma certeza do que Cristo fez por você, da obra de Cristo na cruz, vai te dar uma certeza de salvação, porque a palavra bem pregada, bem ensinada, ela fortalece o crente de forma a ele ter convicção do seu chamado na eleição, do seu chamado como crente, né? Então, como as pessoas vão aprender a se proteger se não sabem o que estudar? Como conhecerão Cristo se ninguém prega Cristo? Que é um outro detalhe aqui, meus irmãos. E na mensagem expositiva, a mensagem expositiva ela não está finalizada até que Cristo seja pregado na mensagem. A mensagem expositiva deve sempre terminar falando de Cristo. Deve sempre levar Cristo à igreja. Cristo como esperança, Cristo como socorro, Cristo como saída, Cristo como algo necessário para o auditório. Se a mensagem não é expositiva, se o camarada está pregando o que ele quer da cabeça dele, e no final Cristo nem aparece, o povo está se alimentando de nada. O povo está comendo água com batata. Por isso, como diz 1 Coríntios 11, há muitos fracos no nosso meio, e há muitos fracos mesmo, meu irmão. Muitas pessoas fracas. Qualquer coisa quer sair da igreja, qualquer coisa quer desanimar, qualquer coisa para de caminhar na presença de Deus, porque há alimento fraco. Então, tantas incertezas na vida do crente e muitos fundamentos rasos são resultados de fraca pregação. Então a ideia é nós entendermos que o método exegético da pregação expositiva evita que o pregador coloque suas ideias ou insights, né, no lugar da verdade escondida no contexto. A pregação expositiva vai fazer o pastor estudar, se preparar para poder pregar. Então, qual é a marca de uma igreja saudável, de uma igreja boa? A primeira marca, meus queridos, é uma igreja que prega expositivamente. O que é que essa igreja que prega expositivamente vai trazer para o auditório, para os membros? Vai trazer uma mensagem sadia, vai trazer uma mensagem que foi estudada, que foi pesquisada, que o pastor levou tempo para preparar, que o pastor não teve como fugir do estudo e do preparo, e ali a igreja vai receber uma mensagem consistente, firme, que alimenta, que abençoa, que dá sustância, né, para as ovelhas. Que é isso que a mensagem expositiva quer trazer: sustância, fortalecimento, né, entusiasmo para as ovelhas. Quando isso não acontece, qual o resultado? Igrejas fracas, membros apáticos, uma membresia apática, desanimada, triste. Por quê? Porque a pregação, quando não é expositiva, ela não atinge o objetivo que deveria ser atendido. Não desfazendo aqui, meus irmãos, de muitos pastores bons que pregam mensagens tópicas, né, e que têm sido usados por Deus com essas mensagens, porque o nosso Deus, ele age da forma que ele quiser, né? O nosso Deus tem a maneira dele agir, e nós não podemos aqui dizer que só nós, os presbiterianos reformados, somos o último biscoito do pacote. Não, mas nós defendemos um método que é um método bíblico, que para nós é a melhor forma de se pregar a palavra de Deus. Então eu queria trazer para os irmãos, nessa noite, esse ponto, né, que para nós é o principal. Aliás, até para o Mark Dever, que é o escritor desse livro, é o principal.
a pregação expositiva. Como é que é a mensagem na igreja que você vai? O pastor estuda a mensagem, o pastor se prepara, a mensagem ensina você. Quando você sai da igreja, você se sente fortalecido, ou você vai para a igreja e o que você escuta lá é contos, histórias, piadas, e nada de mensagem séria da palavra de Deus. Como medir uma igreja boa, meus queridos? Não é pela quantidade de pessoas, não é pela numerologia, numerolatria, não é pela quantidade de membros, é pela pregação da palavra, porque é a pregação da palavra que vai te fortalecer, que vai te sustentar. E é nesses dias, meus irmãos, que nós estamos vivendo de quarentena, de epidemia, de incertezas na economia, que nós precisamos estar mais fortes do que nunca. E como vamos estar fortes se nos alimentamos mal? Não é? Alimento mal traz o quê? Traz anemia, traz fraqueza, traz um monte de problemas, né? E um alimento forte nos dá capacidade para caminhar mais. Não foi isso que o Senhor fez com Elias? Depois de uma grande dificuldade, Elias é alimentado pelo Senhor e o Senhor diz para Elias: se levanta, Elias, porque a caminhada é longa. Elias foi alimentado para a longa caminhada. Nós precisamos, meus irmãos, de mensagens bíblicas fortes, boas, para aguentarmos a longa caminhada que temos ainda na presença do Senhor. Ok, meus queridos? Então, para nós nessa noite, das 9 marcas, a primeira marca, pregação expositiva. Se Deus quiser, na próxima quinta-feira, nós vamos trazer a segunda marca de uma igreja saudável, que é a teologia bíblica. E aqui nós vamos entrar em áreas, meus irmãos, importantíssimas para a nossa vida cristã e para compreendermos também, ou para medirmos o que seria uma igreja saudável, uma igreja que tem uma boa teologia bíblica, né? Através desse estudo da teologia bíblica, nós vamos aprender certos princípios da palavra de Deus que são necessários para nós caminharmos bem na presença de Deus. Então, quero agradecer aos queridos que estiveram conosco nessa noite. São muitos os irmãos que estiveram aqui nos ajudando. O Lucas, a Kelly, que eu estou vendo aqui, meus queridos, né? Lucas, Kelly, Helenice, Dona Helenice, está sempre conosco aqui a Dona Helenice. Meus queridos irmãos, Dona Irani, Gabriel, o Adenilson, obrigado, meus irmãos, pela cooperação, pela participação. Conto com os irmãos amanhã. Amanhã, sexta-feira, às 20 horas, nós temos nossa reunião de oração online. Você tem pedido de oração? Você tem alguma necessidade, algum problema, alguma situação difícil aí na família, que nós precisamos orar ao Senhor? Amanhã, às 20 horas, nós estaremos aqui na nossa reunião de oração. Nós somos a Igreja Presbiteriana do bairro Diamante, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Faz uma visita para nós, Rua Extremoso 267, no bairro Diamante. Eu sou o pastor Cícero Frazão Neto e estou ali para atender os irmãos, com os presbíteros, com os diáconos, e tem muitos irmãos queridos lá que são pessoas maravilhosas que vão abraçar você também, ok? Então, uma boa noite para os queridos irmãos e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Até lá! Boa noite.